Beleza, né? Vai lá, João. Vamos lá. Então, eu apliquei o vídeo com os alunos do nono ano da minha escola estadual, que eu trabalho. É uma escola de periferia, né? Uma escola, assim, carente. E eu, na verdade, me surpreendi, assim, com o resultado do vídeo. Eu achei que eles não iam levar tão a sério. E fiquei surpreso mesmo. Tanto é que eu apliquei até com as outras turmas, só que daí eu não gravei, né? Mas eu resolvi aplicar com todos os nonos que eu tenho. Tem 5 nonos, acabei aplicando com 5. Achei tão bacana o resultado com o primeiro que com a primeira sala que eu acabei aplicando com todo mundo. Bom, então a gente acabou de. Eu não fiz o vídeo com eles, eu gravei em formato de áudio por conta do ECA Digital. Não ia ter tempo hábil de passar, entregar para eles uma autorização pedindo direito de imagem, então eu resolvi fazer isso em formato de áudio. O áudio esse que a gente acabou de analisar aqui, né? Só para a gente dar um esboço, a reação deles foi de surpresa, né? Todos eles falaram o nome de homens na hora. Foi o primeiro vídeo que eu apliquei, né? Aquele vídeo dos esportes. E todos eles falaram o nome de homens, nenhum deles falou o nome de nenhuma mulher. E nas outras salas também foi assim, tá? Ninguém falou o nome de mulher, não. E aí eles ficam surpresos. E a princípio eles tentam justificar um pouco o porquê que eles escolheram homens, sabe? Então eles ficam, mas o homem é mais conhecido, mas o homem joga melhor. Então eles reproduzem aquelas falas machistas. E aí as próprias meninas já começam a questioná-los, né? Nesse sentido, começa a perceber essa fala machista. No começo até sai um pouco de tumulto, machista, isso e aquilo, mas depois eles vão entendendo o que está acontecendo ali, né? Que na verdade nem é culpa deles, e sim culpa de um reflexo do que acontece na sociedade em geral. E eles caminham por eles vão, eu vou questionando eles, né, a respeito dessa questão aí do machismo institucionalizado, e eles vão percebendo, né, o quanto isso acontece realmente, não só no esporte, mas no mercado de trabalho e também em casa, né? Eles perceberam até esse mecanismo aí, né, do porquê que a menina faz o serviço de casa e às vezes o menino vai brincar. Então, eles começam a perceber ali que vai para ali. Só que eles percebem que, tipo, isso acontecia mais com as mães e com os avós, né? Até tinha uma professora que fica com a linha especial, né, a PA, e ela falou, ó, no meu avô, ele viu esses dias o meu filho fazendo serviço de casa e ele achou um absurdo, porque eu era menino, então ele não era para ele fazer. E aí deu o que fazer para explicar para ele que as coisas não funcionam bem assim, que todo mundo é dividido, que todo mundo tem que fazer. E os próprios alunos chegam a uma conclusão de que mudou. Eu começo a trazer para eles também questionamentos sobre o esporte das Olimpíadas da Grécia Antiga, em que as mulheres não podiam participar, das Olimpíadas da Era Moderna, em que começou com um número pequeno de mulheres, que foi se equiparar só em 2016, no Rio de Janeiro. A questão da premiação, que é mais baixa para as mulheres, né, do que para os homens, no caso do esporte. Eles começam a perceber aí essa questão machista. E no final eu proponho a seguinte pergunta: o que a gente, enquanto pessoa, enquanto ser humano, pode fazer para diminuir essa desigualdade aí, para diminuir essa questão do preconceito aí contra as mulheres? E eles vão ali me dando caminhos bem promissores, sabe? Tipo, eles podem, o que eles falaram que não precisam reproduzir isso, que eles podem mudar isso no campo micro, né, na casa deles, no ambiente em que eles vivem, social, para que isso se estenda para o macro, né? Eu acho que eles não saíram ali da mesma forma que entraram na aula, acho que houve uma mudança ali. Eu acho que foi isso aí, esse é o caminho. E vocês gostariam de comentar alguma uma coisa? É interessante o seu relato, porque eu também, né, tenho
duas turmas de nonos anos na periferia também, no caso aqui na cidade de São Paulo, então eu conheço bastante essa realidade. E né, entrando no assunto aí, né, na discussão, a gente sabe que na periferia, essas reproduções, a reprodução do machismo, muitas vezes ela está mais presente do que né, em outros locais. Infelizmente, isso também está atrelado aí à questão social, né? E eles terem aí atletas masculinos como as referências deles, né? Acho que é também uma questão de reproduzir aquilo que a gente vê nas grandes mídias, nas redes sociais, quando você né, vai assistir aí a Copa do Mundo, o mundo inteiro para assistir a Copa do Mundo masculina, integralmente masculina. E as mulheres não têm a mesma visibilidade aí no esporte, dentro da mídia, das mídias sociais, que os homens, né? Hoje está tentando fazer essa alteração aí, a gente está engateando aí, mas eu acredito que eles responderem né, referências masculinas tá muito ligado a isso. E o nosso colega, você citou aí também a Olimpíada, eu fiz uma reflexão aqui que nas Olimpíadas talvez sejam os únicos momentos que a gente tem uma grande visibilidade para o esporte feminino. E, por exemplo, no caso da Rebeca Andrade, nas últimas participações dela, o Brasil inteiro parou para torcer por ela. Né? Então, por que a gente não pode fazer isso durante né, todas as atividades, todos os torneios, aí, as competições né, femininas? Aí? Então, cabe essa reflexão aí para a gente também, né? Telespectador, como professor também, a gente acaba, às vezes, pecando aí e também, muitas vezes, dividindo os estudantes num ambiente ali de quadra, né, de acordo com o gênero, de acordo, né, e muitas vezes a gente acaba fazendo com que eles continuem com esse modelo, né? Quando a gente vai fazer uma atividade, eles querem muitas vezes, eu tenho no primeiro ano que eles já, quando eu vou dividi-los para uma atividade, se eu misturo eles, né, meninos e meninas, eles mesmos já começam, não, professor, eu quero ficar com a minha amiga, aí o menino já, eu não quero fazer com as meninas, então a gente vê que começa cedo essa reprodução, né? E de onde vem isso? Se eles são tão pequenos assim, né? Eles vêm da EMEI, muitas vezes já com essa problemática. O nosso colega Rafael quer comentar alguma coisa? Sim. Então, sobre isso, acho que é uma questão estrutural, né, da sociedade e que é reproduzido sem nenhum tipo de reflexão. E eu acho que tem também a primeira, assim, as primeiras pessoas, né, que são exemplo e que incentivam as crianças são os pais, né? Então, eles chegam para a escola e eles reproduzem os valores que eles aprendem com a família. E uma das coisas, né, que eu notei, né, no áudio, que também os alunos falam, né, a questão da fama, né, a gente falando de esporte de alto rendimento, como é o caso do vídeo, a questão da fama dos jogadores masculinos e a questão do valor que a mídia dá para, para esses esportes. E, no caso do gênero masculino. Então, o que passa mais na televisão? Né? Futebol, que tipo de futebol? Futebol masculino. E em consequência, consequentemente, é mais valorizado. E eu tenho uma questão, né, para vocês, na verdade, que é assim, sobre os estereótipos que tem na escola e nas aulas de educação física. Eu queria que vocês falassem das aulas de vocês, o que os alunos mais reproduzem e mais falam nessa questão de tentar subjugar, né, as meninas, né, nessa questão, né, machista. O que vocês mais veem e escutam nas aulas de vocês que os alunos reproduzem? Posso falar?
Então, até essa questão surgiu ali no vídeo, quando eu passo o segundo vídeo também, né? E aí eu questiono ele se isso acontece, né? Se esses estereótipos acontecem na educação física e por que às vezes a menina não quer participar junto com os meninos ali nas atividades. E a justificativa é sempre aquela mesma, né? As meninas são mais fracas, as meninas não sabem jogar, a gente tem medo de machucar, e as meninas também, elas fazem, tem medo de machucar. É sempre aquela mesma, as mesmas desculpas. E aí eu também propus para eles, né? Eu joguei para eles como que a gente pode melhorar a participação deles, conjunto, vão jogar de forma mista, quando e eles mesmos foram dando dicas, né? Talvez passar a bola para as meninas, promover maior participação, não jogar de forma tão bruta ali com relação a elas. As estereótipos acontecem. Eu não acredito que vá mudar assim de uma hora para outra. O processo é lento e eu vou ter que ir ali fazendo as adaptações necessárias durante as aulas, né? Eu acho que seria mais essa questão aí. E esse é um dos aspectos para o afastamento das meninas das aulas de educação física, né? Que nem o nosso colega Rafael aí, ele em mensagem. E realmente, esse estereótipo a gente observa bastante quando eles vão jogar futebol, principalmente, né? Quando eles vão jogar futebol, a briga é sempre quem vai jogar primeiro e quem vai jogar mais tempo. Em nenhum momento eles pensam em jogar em conjunto, em jogar, né, misturados, né, meninos e meninas. E, e a desculpa é sempre a mesma, né? Ah, a gente vai machucar ela, que nem você comentou. E muitas vezes as meninas acabam reproduzindo isso também. Você disse. Elas mesmas já dizem, né? Mas não, professor, a gente quer jogar sozinha, porque os meninos chutam muito forte e etc. E conforme elas vão, né, adquirindo aí a adolescência, aí vão se afastando cada vez mais das aulas de educação física, que muitas vezes são frequentadas só pelos meninos que ficam ali querendo fazer o bate-bola de sempre, e as meninas sentadas, muitas vezes, no universo feminino, vendo, tentando, né, TikTok, muitas vezes na maquiagem, e por aí vai. Porque é uma imposição social, realmente, né? Então, a menina, ela deixa, né, quanto mais ela vai passando os anos na educação básica, ela vai deixando de fazer as práticas esportivas e vai se voltando cada vez mais para esse universo, né? Que a sociedade impõe como universo feminino, que a mulher precisa estar sempre bonita. Então, ela deixa de se preocupar com a educação física, ela está mais preocupada, às vezes, em ir para a escola com uma roupa legal, com o cabelo legal, né? E acaba abandonando a prática. Isso se dá também, muitas vezes, né, no começo da leitura, aí tem uma reflexão aí que é bem interessante sobre a diferença de sexo, gênero e sexualidade, que é uma coisa que os adultos, nós adultos, e muitas vezes nós professores, não sabemos distinguir. Eu acho também que é interessante, no nono ano, principalmente, né, falar um pouco sobre essa distinção, que eles levam muito em consideração apenas, né, o fator biológico. Eles não entendem muitas vezes que o gênero é uma construção social, né? Então eles muitas vezes veem o esporte como sendo algo para, né, o sexo masculino, porque o sexo masculino tem mais aptidão, o sexo masculino ele tem mais velocidade e por aí vai.